É muito difícil falar neste tema que me foi proposto, falar sobre checando sua vida de oração. E o conteúdo do livro confirma isso que eu estou falando, pelo seguinte: trata-se de um objetivo muito claro da autora de provocar nos leitores uma reflexão bastante pessoal. A preocupação primordial da autora não é trazer novas informações, novos conceitos, defender novas teses. Ela parte do princípio, ou eu parto do princípio, de que o conteúdo deste capítulo é um conteúdo que nós conhecemos. Os novos convertidos lá da igreja já têm acesso a este conteúdo, conhecem este conteúdo. Agora, se você ler este livro, você vai ser convidado a não avaliar o que você conhece, mas a checar a sua prática. E daí vai uma grande diferença. Eu, algum tempo atrás, fui para o meu primeiro grande check-up no médico. Fui pela primeira vez na vida, acredite, neste ano, aos 29 anos, fazer um exame médico geral. Fique escandalizado comigo não, eu sou um péssimo exemplo nesse sentido. Mas quando eu estava diante do médico, eu descobri por quê. Primeiro, que eu tenho uma saúde muito boa e pensava não precisar fazer um check-up geral. Mas quando o médico então passou aqueles muitos exames, eu fui descobrir uma outra razão que estava bem encoberta. Era a razão que eu tinha muito medo de descobrir alguma coisa que viesse a me colocar numa condição incômoda. E como foi curioso descobrir que eu tinha medo de descobrir que algum exame podia apontar necessidade de um tratamento mais minucioso. Depois, no início deste ano também, eu descobri que eu estava com 10 quilos a mais e precisava equilibrar a minha alimentação, segundo o pastor Napoleão Veloso. Estou em forma, muito obrigado pelo seu elogio. Napoleão Vieira. Por que falei? Veloso, Napoleão Veloso. Ó. Napoleão. Mas o que acontece? Eu descobri que estava cansado, estressado, pesado. Me olhei no espelho e me achei um pouquinho feio. Aí falei, vou perder peso. E comecei toda segunda-feira na minha folga, ir para o calçadão da Barra, e Cooper, exercício físico. E fui descobrindo que tinha fôlego. E não só tinha fôlego, mas tinha vontade de correr, necessidade de correr. E a cada segunda-feira eu aumentava a distância e diminuía, né? Batia o meu próprio recorde e ficava orgulhoso quando terminava de correr e perceber que havia batido o meu próprio recorde. Isso não durou mais do que um mês, porque na quarta vez o joelho estalou e fez toque. E eu insisti em correr, corri mais um pouquinho e estava quente, não sentir tanto, mas quando cheguei em casa, uma dor tremenda, e durante a semana toda mancando, e na outra segunda não deu para correr. Mas quarta-feira, mais ou menos, eu insisti, fui dar uma corridinha, novamente o joelho toque, estalou, e eu percebi que precisava ir ao médico. Cheguei diante do médico, expliquei a minha questão, e ele disse o seguinte: rapaz, se você só tem segunda-feira para correr, então não corra. Se você só vai correr uma vez na semana o que você está correndo, então é melhor que você não corra. Se você não tem tempo, faz o seguinte: antes de tomar um banho, no banheiro mesmo, dá um pique no lugar, mas não vai fazer o que você está fazendo. Eu atendo aqui, a maioria das pessoas que eu atendo aqui são atletas de final de semana. O que este livro propõe é mais ou menos isso. Eu já terminei o conteúdo do livro quase todo, né? Rapidinho, em 2 experiências. Em que? Primeiro, você não precisa ter medo de checar a sua vida pessoal com Deus. Você não precisa ter medo de, talvez, identificar fragilidades na sua intimidade com Deus. Você tem que enfrentar a situação como ela é. E segundo, se a sua vida de oração
ela estar calcada e baseada em superdose, eu desconfio que você vai ter uma distensão espiritual muito grande, que não vai colaborar muito. Uma terceira experiência, estava noivo, estava no 2º ano do seminário, estava fragilizado emocionalmente, espiritualmente, confuso mesmo, em relação ao meu noivado, em relação à minha vocação, e bastante baqueado. Liguei para minha noiva e falei, a gente precisa orar. E falei que tinha um lugar que eu conhecia, que era um monte, e que gostaria de orar com ela durante um dia inteiro neste monte. Parecia que eu estava dando uma cantada e ela ficou feliz da vida, vou passar um dia todo contigo, tal, num lugar separado, mas eu queria orar mesmo. E saímos da Tijuca, paramos aqui na frente, viemos de ônibus, subimos este monte, fomos à torre de oração e passamos um dia inteiro orando. E eu, com muita angústia, falava com Deus e perguntava a Deus, Deus, me fala agora alguma coisa. E abria com muita sede a palavra. E li tantas e tantas coisas, mas você sabe que eu vim procurar Deus no monte e não o encontrei. Eu vim ouvir alguma coisa objetiva da parte de Deus e saí frustrado, envergonhado diante da minha noiva. Sabe por quê? Porque foi uma tremenda distensão, foi uma tremenda fuga, ou desejo de resolver vida com Deus apenas num dia especial. Nós estamos, às vezes, vivendo de momentos assim, em que a gente quer resolver tudo num ato, num momento, e a gente acaba tendo uma certa contratura, enfim, a gente tem muitas coisas que realmente não nos satisfazem, porque vida com Deus é vida que precisa ser disciplinada, é vida de constância. Eu quero que você abra o seu livro, todos receberam um livro? Abra, por favor, o livro na página 27. Enquanto você abre o seu livro na página 27, eu quero citar algo que eu li do pastor Ricardo Gondim, que eu gostei muito. E ele dizia o seguinte: para ser farol em cima de uma montanha, não basta piscar, tem que ter ritmo. Você pode repetir esta frase comigo? Para ser farol em cima de uma montanha, não basta piscar, tem que ter ritmo. Vocês não falaram, agora falem, por favor. Para ser farol em cima de uma montanha, não basta piscar, é preciso ter ritmo. Checando a sua vida de oração. Vamos ver. Aqui tem um quadro que é bastante pessoal, e eu queria que você, com lápis, com uma caneta, anotasse algumas coisas. Anotasse algumas coisas. Primeiro, você tem uma vida de oração equilibrada? Petição. 1 João 5, 14 e 15, por favor. Quem achar pode ler. Eu gostaria que um outro irmão estivesse abrindo a sua Bíblia em 1 Timóteo 2:1. Uma irmã estivesse abrindo a sua Bíblia em 1 João 1:9. Um outro irmão em Filipenses 4:6. Ainda um outro em Efésios 5:20. Um outro irmão em Salmos 103:1. E por fim, Marcos 14:36. Vamos lá, quem achou? 1 João 5, 14 e 15. Pode ler, por favor. Meus irmãos, petição. Eu entendo que quando na vida de um cristão a falta desse tipo de oração, de pedir a Deus. Já viu crente que fala, eu não peço nada. Já viu gente falar assim, não, eu não me sinto autorizado a pedir nada. Identifique aqui o seguinte:
Eu desconfio, eu não afirmo, eu não quero aqui trazer diagnósticos assim tão rápidos, mas eu desconfio que uma das maneiras de diagnosticar uma vida cristã sem petição é uma vida cristã autossuficiente. Quando o crente não se sente necessitado de ter uma vida de oração, de petição, talvez esse crente sofra de uma ilusão chamada autossuficiência. Mas, por outro lado, se este crente sofre de um mal chamado excesso de petição, e a sua vida de oração é centrada apenas na petição, eu desconfio que um dos diagnósticos que se pode trazer para esta vida cristã é que este irmão sofre de uma coisa chamada religiosidade de resultados. São duas coisas, são dois extremos, um que não pede nada e outro que só pede. Ambos estão sofrendo. Eu queria que você anotasse, que não precisa mostrar para ninguém, como é a sua vida de petição. Você tem pedido a Deus, você tem compartilhado a Deus, você tem tido uma vida equilibrada no que se refere às suas petições. Responda frequentemente, às vezes, raramente ou nunca. Vamos passar para a segunda etapa aqui, intercessão. Quem achou o texto de 1 Timóteo 2:1, por favor? Pode ler. Até meio-dia eu espero. Veja bem, a autora faz uma distinção de petição e intercessão. Petição, ela coloca como um pedido por si mesmo. Intercessão, ela então coloca o outro. Ou seja, a autora está falando que quem intercede, intercede por alguém. Quem pede, no caso da distinção que ela faz, pede por si mesmo, coloca as suas causas, os seus motivos. Agora, veja você que quando na vida de oração, a falta de intercessão, nós podemos diagnosticar que esta vida cristã, que esta pessoa que não sabe interceder, que não lembra das pessoas, que não se sente motivado a orar pelo outro, esta pessoa sofre de algo que nós podemos chamar de egocentrismo ou egoísmo. É quando o outro não faz parte das suas preocupações. É quando nós só oramos pelo outro no culto de intercessão. Nós não temos o hábito de orar pelo outro e nem de anotar os pedidos de oração que às vezes se fazem na igreja. Nós, às vezes, identificamos uma série de necessidades e, às vezes, daí damos margem a muitas críticas. Mas quando há falta de intercessão, podemos estar sofrendo de uma religiosidade egoísta, egocêntrica e bastante doente. Mas quando há excesso de intercessão, será que é mal, é ruim, é confuso uma pessoa sofrer de alguma coisa que a gente pode chamar de excesso de intercessão? Ou seja, a vida de oração resume-se a lembrar do outro, do que esta pessoa poderia estar sofrendo. Ou seja, ela esquece todos os outros tipos de oração e ela apenas intercede. Vocês podem me ajudar? Será que a gente pode diagnosticar alguma coisa? Perceber alguma coisa? Já conversou com alguém que não fala de si mesmo? E olha só, meus irmãos, aqui eu peço toda a atenção de vocês. Há uma possibilidade de, mesmo na oração, Deus não ser o centro. Há uma possibilidade de, enquanto oramos, nós mesmos somos o centro das atenções. Mas existe uma outra possibilidade de, enquanto oramos, o outro toma todas as nossas atenções e passa a ser o centro das atenções. Quando a gente apenas intercede, esquece o louvor, ações de graças, esquece a petição, nos esquecemos de nós mesmos, talvez estejamos sofrendo de algo que podemos chamar
de fuga. É preciso orar pelo outro, mas é preciso pensar em si mesmo. É preciso olhar para si mesmo. Mas, sobretudo, é necessário considerar o próprio Deus. O terceiro tipo que ela apresenta, e eu quero que você agora responda: como é que você está na sua intercessão? Frequentemente, às vezes, raramente ou nunca? Responda. Terceiro, confissão. 1 João 1,9, o que diz? Se confessarmos, vamos repetir este verso juntos? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando falta intercessão, ou quando falta petição, e agora, quando falta o quê? A confissão, o que é que nós podemos diagnosticar na vida cristã da pessoa que já não consegue mais confessar? Eu consegui diagnosticar o seguinte: é uma coisa chamada insensibilidade. Quando o crente já não consegue mais, já não tem mais o porquê, ou pelo menos não lembra mais o porquê deve confessar os seus pecados, eu desconfio que esse coração está gelado, está duro. Eu desconfio que já não há mais tristeza pelo pecado. A gente pode perceber nas nossas próprias vidas, isso não é para olhar para o outro, isso é para a gente olhar para a gente. Quando a gente já não chega mais diante de Deus com questões, quando a gente já não olha para Deus com necessidade de pedir perdão, talvez nós estejamos já endurecidos demais. Quando a igreja não se torna o lugar propício para que haja confissão e perdão, quando a igreja se torna o lugar das acusações e deixa ser casa de misericórdia, como Betesda, então eu desconfio que esta igreja sofre de uma insensibilidade, esta igreja está passando por uma fase de total ilusão a respeito da sua situação. E quando o crente não consegue mais confessar, este crente talvez não perceba mais os seus pecados, isso é triste demais. Mas quando o crente vai para o outro extremo e só sabe confessar pecado, e a sua atenção é baseada apenas na sua confissão, talvez esse crente sofra de uma coisa teológica, de uma questão teológica e de uma questão até mesmo de saúde física. Ele sofra com uma coisa chamada culpa, esta culpa que consome, e ele então lança a sua súplica, as suas necessidades, a sua confissão, mas não consegue se apropriar de uma coisa chamada graça. Então, quando a oração é apenas confissão e não passa de confissão, talvez este crente sofra de uma crise teológica, este crente sofra de uma coisa chamada fé, a certeza de que todos os nossos pecados confessados são perdoados e não mais lembrados pelo Senhor. É preciso caminhar, não ficar apenas extremadamente na confissão. E qual o seu conceito de confissão? Você tem orado frequentemente, confessado ao Senhor, às vezes, raramente ou nunca? Você deve responder. Ela também coloca aqui a súplica, Filipenses 4:6, pode ler para mim, por favor? Pelo que eu entendi, a autora está falando de súplica como algo imediato, como algo necessário, como algo que você realmente coloca diante de Deus. O que acontece com Esdras, que toda hora tinha que tomar uma decisão muito séria pelo destino do seu povo, pela obra, pela reconstrução, enfim, os seus opositores. Então ele coloca e lança diante de Deus a sua súplica. Coração angustiado de Davi, que tantas e tantas vezes se coloca diante de Deus em súplica. Necessidades nossas, questões extremadas que nós podemos colocar diante de Deus. Ela coloca em quinto lugar ações de graças. Efésios 5:20. Gratidão pelo que Deus fez. Então nós estamos reconhecendo os feitos do nosso Deus, nós reconhecemos de onde provém as bênçãos, nós reconhecemos o autor das bênçãos, e assim nós lançamos diante de Deus as nossas ações de graças.
você tem agradecido. Nós cantamos aqui, foi tão gostoso pela manhã. Dê graças com teu coração, dê graças ao eterno Pai, dê graças porque nos deu o seu Filho Jesus. Temos dado graças, você tem respondido satisfatoriamente a esta questão. E qual o sexto que ela coloca? Louvor. Então veja só, se ações de graças ela coloca como gratidão pelo que Deus fez, o louvor ela coloca como expressão do amor pelo que Deus é. Então, eu agradeço pelo que Deus tem feito, eu louvo pelo que Ele é, eu glorifico a Deus pelo que Ele é, eu oro ao Senhor e o louvo pelo que Deus representa, pelo que Deus é, não apenas pelo que Deus faz, mas eu glorifico. Sabe quando Paulo e Silas estavam lá naquele cárcere? Paulo e Silas estavam louvando ao Senhor. Paulo e Silas não tinham naquele momento uma circunstância agradável, mas Paulo e Silas sabiam quem Deus era, e por isso eles louvavam o Senhor. Agora vejam vocês, será que nós temos louvado o Senhor? Qual o seu conceito? A sua oração contempla o louvor? Mas, oração como comprometimento, Marcos 14, 36b, o que traduz muito esta oração comprometida é a oração do reino. O que diz lá na oração do reino a respeito do nosso comprometimento? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. O texto que está aqui é um outro texto, mas será que nas nossas orações, quando nós saímos do ambiente do momento de oração, nós saímos como saiu Isaías, que se coloca realmente diante de Deus e fala, olha, envia-me a mim, ou seja, eu te ouvi, eu falei contigo, eu confessei os meus pecados, eu te louvei, eu lancei diante de ti ações de graças, a minha súplica, mas eu saio daqui para te servir. Tem uma igreja no Rio de Janeiro que tem o seguinte lema, entramos aqui para louvar-te, sairemos para servir-te. Será que as nossas orações, os nossos momentos de orações, resultam em momentos de comprometimento com Deus? É a questão que a autora coloca. E a última, comunhão. Será que a nossa oração contempla, a nossa oração propicia, possibilita este momento de comunhão com Deus? A autora não está aqui, então não posso saber se ela concorda ou não comigo. Analisou, respondeu aí as questões, essa análise? Agora, feche um pouquinho o livro e olhe um pouquinho aqui para mim. Você não deve sair daqui amanhã ou segunda-feira, durante a semana, pegar este livro e se retirar para um momento de oração, a sós, com Deus, tentando ter um esboço de oração. Não funciona esboço de oração. O que você precisa é fazer o que este último tópico aqui motiva a gente a fazer. Se você se propõe a ter comunhão com Deus, gaste tempo com Deus, queira, antes de qualquer coisa, estar com Deus, Deus por Ele mesmo. Oração como comunhão com Deus como um fim em si mesmo, sem imediatismo, sem querer cumprir um esboço. Eu te desafio a querer fazer o que Maria fez. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Tenha o desejo de fazer aquilo que alguns valentes de Davi quiseram fazer. Davi estava em um momento de guerra, distante da sua cidade, e Davi então suspira, assim como que, quase que distraído, que vontade de beber daquelas águas gostosas, frescas, lá da nossa cidade. E os valentes ouviram e não falaram nada com Davi. Os valentes desceram, a cidade estava sitiada pelos inimigos, e os valentes, ao descerem, pegaram um pouco das águas, daquelas cisternas, pelas quais Davi suspirava, e chegou lá no acampamento, e olha, rei, aqui está,
E quando Davi percebeu o que aqueles valentes haviam feito, ele se sentiu indigno de beber aquela água. Ele se sentiu indigno da valentia daqueles 3 homens que admiravam e que ouviram o suspiro do seu rei e queria satisfazer aquele suspiro, aquele desejo. Quando eu e você nos aproximamos de Deus, querendo ouvir os suspiros de Deus, o momento de oração vai ter louvor, vai ter ações de graças, vai ter petição, vai ter intercessão, vai ter tudo. O momento com Deus não é para que a gente grave e que a gente tente reproduzir o esboço. Não, não é este o objetivo da autora. O objetivo é que você conheça a Deus, é que você identifique as suas necessidades e naturalmente o seu momento de oração vai ser um momento que vai ter todas estas coisas numa boa frequência. O seu resultado vai acontecer assim. Eu não posso querer simplesmente, como o médico lá me disse, resolver tudo em um momento quase que artificialmente. Eu preciso ter ritmo, eu preciso ter disciplina, eu preciso ordenar a minha vida, eu preciso priorizar o meu momento a sós com o Senhor, eu preciso descobrir os suspiros de Deus, e eu preciso fazer os meus suspiros conhecidos a Deus. Então, certamente, o meu momento de oração vai ser um momento rico. Se a sua vida de oração não tem contemplado nada disso, ou se a sua vida de oração tem apontado alguns excessos, esse livro está nos apontando aqui que nós precisamos rever a nossa saúde, a nossa vida de oração. Eu quero terminar esta minha palavra, não vou falar de todo o conteúdo, o pastor Laurindo tem um compromisso logo depois, e eu também, mas eu queria, não sei quantos de vocês têm um cantor cristão aqui, mas se tem um cantor cristão, é ainda sobre o que nós estamos falando. O hino 151, por favor. Quantos tem um cantor aqui em mãos? Será que a gente consegue? 151. Você do teclado tem como ajudar a gente aqui? Beto, estou lendo ali. Veja bem, o que eu ia considerar ainda é quando as orações não são respondidas, e ela coloca isso muito bem. Quando as 151, quando as orações não são respondidas e os motivos pelos quais as nossas orações às vezes não são respondidas. É interessante pensar, é interessante avaliar a nossa experiência de oração. Será que as nossas orações estão sendo respondidas? Se não estão sendo respondidas, por que não estão sendo respondidas? Se Ele promete que sempre iria nos ouvir, se Ele promete que basta bater que Ele abre, se buscar, achamos, se pedirmos, Ele nos concede. Quando estas promessas do Senhor não estão se cumprindo, o que é que está faltando, o que é que está realmente comprometendo a resposta? Mas eu quero cantar com vocês, quero a ajuda de vocês, e eu quero apenas me sentir entusiasmado a dar ritmo ao meu brilho, como o pastor Ricardo Gondim falou. Não adianta apenas estar em cima de um monte, não adianta apenas estar na igreja, não adianta saber toda a teoria sobre oração. É preciso orar. Eu reuni as irmãs que ficam durante a semana dando plantão lá na Igreja Batista da Esperança. Nós temos 3 reuniões diariamente, 10 da manhã, meio-dia e às 16 horas. A igreja fica aberta o dia todo. E ficam as irmãs, os irmãos lá, conduzindo reuniões de oração. E eu reuni toda a equipe e falei o seguinte: irmãos, vamos falar menos sobre oração. Vamos falar menos sobre nós mesmos e vamos orar mais. Já percebeu que nas nossas reuniões de oração pouco se ora? O que você precisa identificar é o seguinte: o que você sabe sobre oração corresponde à sua prática de oração. Eu quero cantar este hino e quero que você lembre da vida de oração do Senhor Jesus, a experiência que Jesus Cristo tinha com oração. Vocês vão me ajudar. A primeira estrofe, vamos cantar?
Compartilhe o seu cantor aí com alguém. Quão preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão muito deliciosa de minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me poderão mover, pois é Ele o meu abrigo quando o tentador vier, quando o tentador vier. O Beto vai continuar tocando, mas eu quero que você lembre de uma passagem. Eu quero que você lembre quando Jesus ia iniciar o seu ministério e ele se retirou para o deserto. Jesus estava ali no monte há 40 dias, 40 noites. Jesus tinha muito o que fazer, mas Jesus precisava orar. E você sabe que ele foi muito assediado por Satanás, que tentou de todas as maneiras tirar a sua direção para o ministério que estava por começar. Mas sabe por que Jesus Cristo prevaleceu? Porque Jesus Cristo estava diante do Pai, porque Jesus Cristo estava com o coração no Pai, porque Jesus Cristo estava resolvido a fazer e a cumprir com a vontade do Pai. Comigo, contigo não é diferente. Eu estava começando o meu ministério lá no Espírito Santo e o pastor Davi foi pregar no culto em que eu estava tomando posse. E o pastor Davi abriu para mim, no quarto retirado, a passagem de Zacarias, capítulo 3, verso 2, dizendo que Satanás estava à mão direita, ao lado direito de Josué, o sumo sacerdote, para se lhe opor. E eu guardei aquilo no meu coração. E assim como está lá em Lucas capítulo 4, que depois que Jesus Cristo prevaleceu e não caiu na cantada e na proposta indecente de Satanás, diz lá no último verso que Satanás se ausentou por algum tempo. Por algum tempo. Comigo, contigo não é diferente. Mas é preciso cantar e é preciso experimentar que as horas de oração são preciosas. E nada neste mundo pode nos roubar estes instantes. Segunda estrofe. Vamos lá? Ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado, enfraquecido, em hesitações fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem em mim consolação, trazem em mim consolação. Você pode ver o Senhor Jesus no jardim de Getsemane, suando, enfraquecido, diante de um momento muito importante, falando ao Pai: Pai, passa de mim este cálice, mas que não se cumpra a minha vontade, mas a tua. Você pode identificar e ver Jesus chamando 3 dos seus discípulos íntimos e os convidando para orar com Ele, porque era um momento de muita necessidade. O Senhor Jesus sentia a necessidade de orar, e o Senhor Jesus se sentiu angustiado, como muitas das vezes nós estamos, contristado, irritado, mas é preciso experimentar que a oração não é uma terapia, a oração é um convívio, e é preciso experimentar isso aqui. Terceira estrofe.
confesso os meus temores, toda a minha imperfeição. Ele escuta com paciência essa triste confissão, com ternura repreende o pecado e todo o mal. Ele é sempre o meu amigo, o melhor e mais leal, o melhor e mais leal. João capítulo 17, o Senhor Jesus faz a sua oração intercessória. Lá ele ora por si mesmo, lá ele ora pelos seus discípulos próximos, e ele ora também pelos que haveriam de crer. Ele ora por si mesmo, ele ora pelos discípulos, ele ora pela igreja. Intercessão. Intercessão, oração sacerdotal. É bom chegarmos diante de Deus e identificarmos nele um amigo em que nós podemos abrir o coração e falarmos de nós mesmos, como nós somos, como nós estamos. É bom demais identificarmos as nossas fragilidades, os nossos pecados e não ocultá-los ao Senhor. É bom experimentar o que Davi experimentou. Tenta se esconder de Deus. Tenta se esconder de Deus porque descobre que não tem como fugir do Espírito de Deus. Para onde fugirei do teu Espírito? Se tomar as asas da alva, enfim. Mas no final Davi fala: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deus, arranque com raiz e tudo que vai de ruim aqui em mim. É bom quando nós identificamos um Deus que não vai nos acusar, que não vai nos massacrar, que não vai nos oprimir, mas um Deus que nós podemos ver os nossos pecados sendo perdoados. É bom demais vermos Jesus Cristo. Eu falo isso, o texto não fala, mas quando eu imagino o capítulo 17 de João, eu imagino Jesus Cristo chorando, porque ele estava próximo de partir deste mundo, e ele estava com seu coração paternal, olhando para os seus discípulos e para a sua igreja, imaginando as tribulações. Senhor, não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Ó Pai, até agora eu cuidei deles, eu estive com eles, mas agora eu parto para Ti. Senhor, eu já os vejo, eles já têm sido santificados pela Tua palavra. É uma preocupação que Jesus tem conosco, que está a nos colocar na presença dEle. Momentos de oração, quando eu posso e quando eu vejo pessoas necessitadas, e eu tenho pedido ao Senhor: Senhor, molhe os meus olhos. Senhor, deixe o meu coração mais aberto para as pessoas. Muitas pessoas chegam: pastor, ora por mim. Deus, eu não quero orar como um profissional, eu quero orar realmente como um intercessor, como um sacerdote. Você ora pela sua família como sacerdote, você é sacerdote da sua família. Você ora pelo país como sacerdote, você assiste o Jornal Nacional ou a Band orando pelo país, você é sensível às necessidades, aos pecados. Você fala como Moisés: Senhor, não nos faça subir deste monte se o Senhor não for conosco. Senhor, se este povo não puder caminhar, eu também não quero caminhar sozinho. Você é intercessor. Vamos cantar a quarta estrofe. Se quereis saber quão doce é com Deus ter comunhão, podereis então prová-lo e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus e tereis na vossa vida paz perfeita, graça e luz, paz perfeita, graça e luz.
pedir que o Marcos escreva para a autora e peça para ela colocar a 4ª estrofe deste hino, porque é tudo que ela escreve. Se quereis saber o que é ter comunhão com Deus, então prove, está à sua disposição. O convite está bem diante de você. Se quer experimentar, não tente teorizar, experimente, experimente. Santo e eterno Deus, ó Pai, nós já sabemos o conteúdo, mas às vezes a prática não corresponde ao que nós conhecemos. Pai de amor, nos perdoe. Pai de amor, nós te rendemos graças pela a sua iniciativa em nos ter por perto. Nós te louvamos porque tu és Deus maravilhoso. Nós te pedimos misericórdia nesta hora, Senhor, perdão, porque nós temos desprezado momentos maravilhosos a sós contigo. Ó Deus de amor, nós intercedemos uns pelos outros agora, porque nós queremos crescer na graça e no conhecimento. Nós queremos descobrir os teus suspiros. Nós queremos ouvir a tua voz. Queremos estar como Maria aos teus pés. Ó Deus, nós queremos relativizar todos os nossos compromissos em detrimento à priorização do momento contigo, Senhor. Ó Deus de amor, ensina-nos a orar. Deus, nós queremos fazer como João, debruçarmos a nossa cabeça no teu peito e termos comunhão contigo. Deus de amor, nos perdoe porque às vezes as nossas orações se tornam enfadonhas para ti, porque nós somos o centro da própria oração. Olhamos para nós mesmos, Deus, e não identificamos o Senhor. Descemos do monte sem termos o brilho da tua glória, porque não te olhamos, Pai. Deus, nós te suplicamos, Deus, que o Senhor nos ajude a termos sensibilidade, a termos tranquilidade para identificarmos que tu estás presente e que tu ouves as nossas orações. Deus, abençoe cada vida aqui, para que o que sabemos possa corresponder com a nossa prática, Pai. Nos ajude, que não fique apenas, Deus, como um esboço, mas fique como experiência nossa. Nós queremos saber quão doce é ter comunhão contigo. Ó Deus, muito obrigado. Continue a abençoar a vida de cada um durante este dia, cada palavra. Ó Deus, que ao identificarmos as nossas fragilidades, possamos descobrir que existem recursos em Ti mesmo para sairmos daqui abençoados, curados, ou pelo menos, Deus, com um diagnóstico em mãos, para buscarmos dia a dia, no ritmo da nossa disciplina, uma vida santa, uma vida pura, agradável a Ti. Abençoe, Deus, não só os que aqui estão, mas abençoe a Tua igreja espalhada pela face da terra, de uma maneira particular neste país. Que o crescimento da Tua igreja nesta cidade não seja apenas quilométrico, a Deus, no que se refere à expansão, à largura, mas que haja um crescimento em profundidade, Senhor. Que haja um conhecimento do que há de profundo no Teu coração. Que nós possamos aprofundar a nossa relação contigo. Que o avivamento, Deus, venha tirar, Senhor, das nossas mãos o controle e venha colocar inteiramente nas Tuas mãos o controle das nossas vidas, o controle da vida da Tua igreja. Ó Deus, derrama do Teu Espírito, ajuda-nos a termos uma vida aberta para estarmos cheios do Teu Santo Espírito. Muito obrigado, Senhor. Abençoe a vida da Escola Bíblica do Ar. Ó Deus, os seus ideais. Deus, a vida do pastor Davi. Ó Deus, o pastor Davi durante tantos anos lecionou sobre teologia da oração. E hoje, Deus, como um quinta-feira ele me diz, o ministério que ele tem desenvolvido e que ele pode desenvolver é o ministério da intercessão. Ó Deus, abençoe o Teu Filho, por ele nós intercedemos e suplicamos, Deus, que o Senhor o ouça, que o Senhor nos ouça e que o Teu Filho possa estar no nosso meio, Deus. Ó Deus, muito obrigado por este dia, no nome santo e maravilhoso de Jesus. Amém, Senhor. Amém.